Neste vídeo nós iremos explicar por que Israel certamente vai perder essa guerra. Saudações, gente bonita, em Goiás, 14 horas e 30 minutos. Tá um dia brilhante ainda, mas não sei. Pode chover, né? Não sabemos. Bom, eu tô indo para casa. Eu já fiz o roteiro. Tô querendo mostrar um vídeo sobre uma tecnologia interessante. E eu quero fazer um videozinho de 10 minutos sobre. Inclusive eu prometi na live de ontem. Mas antes, já que estamos falando em videozinho de 10 minutos, deixa eu comentar alguma coisa aqui sobre o ceticismo. Ele é válido, ele é útil, ele é importante. Quando eu fiz umas previsões, avalizei uns cenários sobre o que provavelmente vai acontecer no Oriente Médio. Eu recebi umas críticas interessantes vamos tentar explicar a coisa de uma maneira que fique muito clara. Por que eu acredito, agora essa é pessoal, por que eu acredito que é óbvio que não vai acontecer exatamente como eu disse, não vai, isso é evidente. Mas por que eu acredito que algo bem parecido pode acontecer? Por alguns motivos muito simples, e eu vou elencá-los para facilitar a crítica, inclusive. Primeiro, como nós já dissemos ontem em mais de uma ocasião, a paz não é possível. Certo? Não é possível, gente. Depois de tudo que aconteceu, a paz não é mais possível. Correto? Acho que isso está óbvio. A paz não é mais possível. Não dá. Segundo, se a paz não é possível, como está, não pode ficar. Não é uma situação de equilíbrio estocástico estacionário. Pode acontecer. Os últimos 75 anos, foram exatamente esse tipo de situação. Situação de equilíbrio estocástico estacionário. As coisas escalavam, mas cada novo evento, cada nova crise, ficava melhor para o Estado de Israel. Ele conquistava mais terra, roubava mais propriedades de palestinos, expulsava mais pessoas e contava com mais apoio dos países ocidentais, do capitalismo ocidental. Então era uma situação de equilíbrio estocástico estacionário que favorecia Israel. Só que agora não dá mais. Por que você falaria que não dá mais? Eu tenho que justificar. Por que, sei lá, não termina de expulsar as pessoas de Gaza e depois parte para cima da Cisjordânia? Que é o que já está fazendo. A Cisjordânia não existe mais. Ela é um arquipélago de guetos. Deixa eu mostrar para você. Então a Cisjordânia não existe mais. É um arquipélago de guetos. Você pode ir fechando esses guetos, acabando com os menores, dividindo os maiores em 2, 3 e acabando com eles também. É uma espécie de fagocitose. Quer dizer, por que isso não vai acontecer? Porque chegamos a um ponto de não retorno. O Egito compreendeu que hoje é Gaza, amanhã a Cisjordânia e depois da manhã o Sinai. Creio que o Egito tem uma clareza muito grande quanto a isso. Que ele não pode simplesmente ficar parado. Porque, né, o Sinai está na alça de mira. A própria Jordânia, se ela parar para pensar, hoje é a Cisjordânia, amanhã é ela. Israel não vai parar. Existe o projeto de grande Israel. Deixa eu mostrar também.
Eles não vão parar. As ilusões foram mortas depois de 7 de outubro. Elas não mais se justificam. Vai fazer 5 meses. E quem ainda acredita nelas, sinceramente, é de uma tolice atroz. O Ocidente quer que os países, os governantes, os povos acreditem. Mas você tem que ser muito imbecil para continuar acreditando que o céu vai parar nisso. Então vamos lá. Outra coisa que essa é a mais importante. Israel agora é um estorvo. Quer dizer, sempre foi, né? Foi criado para ser um estorvo. Mas está estorvando o país errado. A China quer a nova Rota da Seda, a iniciativa Cinturão Estrada, conectando Ásia e África. Para isso, ela precisa ultrapassar o Negev. E não vai conseguir enquanto o Estado de Israel existir. Israel, 30%, mais de 30% do comércio externo de Israel é feito com a China. A China representa também um percentual parecido do comércio externo com o Brasil. E aí você tem um comércio, o que Israel representa para a China? Nada. E o que Israel representa para o Brasil? Pouca coisa mais que nada. 0,35% do nosso comércio exterior é feito com Israel. Então quando você vê a imprensa gritaria, Israel vai nos sancionar. What? Cara, como... de verdade, tem umas coisas que são tão ridículas que fica até difícil comentar. Como assim Israel vai nos sancionar? Olha a audácia da pilombeta. Olha a audácia da pilombeta. Né? Ela vai sancionar o tubarão. Ah, por favor, né? Vamos falar sério aqui. Então, a imprensa, principalmente a imprensa, os crentes têm um motivo deles. Estão nessa pelo dinheiro. Mas a imprensa, que faz a cabeça de muitas pessoas, está nessa pelo poder. Claro, ganham dinheiro para isso. Mas a mídia está nessa pelo poder. Então eles tentam nos vender narrativas, sabe? Cara, nós vivemos no continente americano, na América do Sul. Nas Américas, as duas, 100 milhões de indígenas foram desvividos. Na África, ao longo da história, outros 100 milhões. Na China, ao longo do imperialismo, mais 100 milhões. Na Índia, 300 milhões. Os japoneses retiraram a vida de 30 milhões de chineses. E eles querem nos convencer que a palavra grega holocausto é de uso exclusivo deles. Como eu li um negócio muito inteligente no nosso grupo, eles querem ser o 0 Kelvin, né? A medida universal de toda a maldade humana. Nossa, 6 milhões. Desde quando 6 milhões é mais que 300 milhões? Ah, foram coisas terríveis com 6 milhões. Dá uma olhada no que o rei do Congo, Leopoldo II, rei da Bélgica, Leopoldo II, fez com 12 milhões de congoleses. Dá só uma olhada. Coloca Leopoldo II, Congo, no Google Imagens. Só faz isso. Faz isso, basta fazer isso. Eles não são Marco Zero. Eles não são 0 Kelvin. Eles não são especiais. São especiais por quê? Porque são europeus? Quando os europeus fizeram com o Congo, quando os europeus fizeram com a África, quando os europeus fizeram com as Américas,
quando os europeus fizeram com a China, quando os europeus fizeram com a Índia, ou quando os japoneses fizeram com os chineses, bom, aí não, isso não vale, né? Sofrimento é quando aconteceu com os europeus. Aí sim, é terrível, é inadmissível, é intolerável, não pode ser esquecido, tem até leis sobre isso. Cara, de verdade, vamos parar. Chega. Mas Leider, você estava discutindo a questão militar. Por que você vai parar nesses assuntos? Porque eles são correlatos. E é por isso que vai acontecer, provavelmente, certamente não do jeito que eu falei, mas muito provavelmente vai acontecer o que eu disse que iria acontecer. Porque a única coisa que eles têm a favor deles agora é a narrativa. Prestem muita atenção nessas palavras. A única coisa que eles têm a favor deles agora é a narrativa. Mas como assim, Leider? E a economia? Gente, olha o status da economia dos Estados Unidos. Olha o status da economia europeia. Olha o status da economia japonesa. Olha a situação delas. Olha a dívida dos Estados Unidos. Mais de 100 trilhões de dólares. A economia israelense, presta muita atenção nessas palavras. A economia israelense, desde o dia 7 de outubro, caiu inacreditáveis 20%. Você tem noção do que é uma queda de PIB de 20% em menos de 5 meses? Deixa eu explicar. Por paridade do poder de compra, que é o que conta, o PIB daquele país era de cerca de 500 bilhões de dólares. Uma queda de 20% significa uma perda de 100 bilhões na riqueza nacional. Meio trilhão de reais. A economia deles vale 100 bilhões de dólares a menos do que valia no dia 7 de outubro. Eu pergunto, a economia iraniana caiu o quê? Na verdade, ela cresceu. Perderam 20% do PIB. Mais do que isso. Cada mês de guerra custa a eles 20 bilhões de dólares. Já são quase 5 meses, mais 100 bilhões. Perderam 100 bilhões de queda e gastaram 100 bilhões. Eu pergunto, com toda honestidade, você não precisa acreditar em mim, não. Eu pergunto, quanto tempo eles vão resistir? Quanto tempo eles vão resistir? Quanto a economia israelense vai cair nos próximos 5 meses? Será que ela aguenta o tombo de 20%? Será que ela aguenta gastar mais 100 bilhões de dólares? Quanto tempo eles aguentam? Porque o Estado está lá. As pessoas ainda precisam de saúde, educação. Tá, é um Estado neoliberal, né? Mas ainda tem que pagar o salário dos militares. O ruim de você militarizar praticamente o país é que você tem que pagar salário para muita gente. E aí? Com 20% de queda no comércio, quem vai abrir novos negócios? Ou quem vai conseguir manter os negócios que tem? E as indústrias? Os houthis não estão deixando passar nada barato. Você tem que dar a volta na África. E os chineses simplesmente não estão entregando peças críticas. Tipo, eles vendem 1/3 de tudo que Israel consome. Então eles sabem o que Israel consome. Eles sabem para que serve cada peça. Digamos que
precisa fazer um míssil. Eles vendem 99% das peças. Mas aquele 1%, sem ele o míssil não voa. Sem ele o rádio não é feito. Sem ele o computador não funciona. A China está simplesmente se recusando a entregar determinado tipo de peça. Na surdina, na moita, sem falar nada. E aí? Eles não produzem internamente. Eles não têm engenheiro, só tem soldado. E os jovens, que muitos queriam ir para o Estado de Israel, na verdade estão fugindo. Os números são de 200 a 300 mil jovens que estão vazando de Israel, ou já vazaram. E aí? O que eles vão fazer? Quanto tempo eles aguentam? Eles acham que os Estados Unidos vão sustentar eles? O contribuinte americano vai sustentar eles? Ok. Deu uma ajuda de custo, acho que de 14 bilhões, né? Só que eles gastam 20 bilhões por mês. Então, os Estados Unidos, que já estão com um déficit orçamentário inacreditavelmente alto, simplesmente não podem se dar o luxo de financiar Israel, nem os europeus. Então quem vai pagar? Gente, Sun Tzu deixa claro, numa guerra, o que você mais precisa é de recursos. Você precisa de dinheiro. E Israel simplesmente não tem. Entenderam? Israel não tem. Vai pagar essa guerra como? Expliquei pra mim. Não tem como pagar. E a economia iraniana, ela não está diminuindo. Ela está crescendo. Certo? Quanto tempo eles aguentam? Olha o que aconteceu com a Ucrânia em 2 anos. População de 54 milhões, já tinha caído para 45 milhões. E agora está em 25 milhões. Então, menos da metade do que era. E a Ucrânia é um país enorme. Era riquíssimo em recursos naturais. Israel é uma pulga num deserto pedregoso que não tem nem água. Quanto tempo Israel resiste com a economia caindo? Não vou dizer 20. Não. 5% a cada semestre. Quanto tempo Israel vai dar conta? Gastando 20 bilhões de dólares por mês. Quanto tempo o país resiste? Enquanto isso, a Arábia Saudita está enriquecendo. A Turquia, o Egito. O Egito está sofrendo um pouco, mas ele aguenta. Os Emirados Árabes Unidos, como quem não quer nada, acabou de anunciar um investimento de 35 bilhões de dólares. Então, como quem não quer nada, os árabes ricos vão financiar o Egito. E os árabes têm muito dinheiro, mas muito, muito, muito dinheiro. Muito mais que os israelenses. A Arábia Saudita está bem. A Turquia está levando. O Irã está ótimo. O Egito vai ser financiado. E eles? Quanto tempo eles aguentam? 3 meses? 4 meses? 6 meses? Eu não creio. 6 meses mantendo, né? Porque nós já vimos o PIB cair de 400 para 300 bilhões de dólares. Os gastos de 100 bilhões se levam para 200 bilhões de dólares. A economia israelense já está em frangalhos. Quanto tempo eles aguentam? De verdade. Porque essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu nem estou entrando na questão militar. Não. Economicamente. Quanto tempo eles aguentam? Aí você fala, mas e os árabes? Como eu disse, eles estão bem, obrigado. E os palestinos? Gente, é horrível. Mas a guerra não é sobre os palestinos. Eliminar civil nunca fez país nenhum ganhar uma guerra. Vou dar um exemplo claríssimo. Vietnã.
Os Estados Unidos eliminaram quantos civis? 2 milhões. 2 milhões de civis. E alguns militares também. Entre civis e militares, 2 milhões. Perderam 50 mil soldados. Adivinha quem ganhou a guerra? Adivinha? Você sabe, não sabe? Apesar do Baradoc, apesar do Rambo, você sabe quem ganhou a guerra. Porque eliminar civil não vence guerra. Sun Tzu claramente disse: faça o possível para não invadir uma cidade. Porque cidade tem civil. É isso que Sun Tzu estava falando. Não ataque a população civil. Não a roube. Não a extermine. Que é exatamente o que Israel vem fazendo desde sempre. Desde sempre. E aí? Diz pra mim. Quanto tempo eles aguentam? Agora eu pergunto. Se eu, líder, um caipira, sei disso, você acredita que os persas que inventaram a química e a álgebra não sabem que os árabes, que são um dos dois únicos povos do Oriente Médio, sendo o outro os persas, os iranianos, que ainda existem. Os hebreus foram extintos há 2.600 anos. Os hebreus não existem nesse planeta há 2.600 anos. Os israelitas foram extintos há mais de 1.300 anos. Amorreus, caldeus, hititas, hurritas, babilônios, sumérios, amonitas, egípcios. Esses povos não existem há milhares de anos. Mas os árabes continuam lá. Então os árabes aguentam? Quanto tempo aguentam os israelenses? Quantos meses? Porque não são anos. Quantos meses os israelenses aguentam? Os árabes a gente sabe que aguentam. Os persas a gente sabe que aguentam. Mas e os israelenses? Quanto tempo eles aguentam? E os árabes, bom, sabe como é que chama os algarismos que a gente usa? Arábico. Eles sabem fazer conta. Certo? Álgebra, uma palavra que vem do árabe. Algoritmo vem do árabe. Eles sabem muito bem fazer conta, pode ter certeza absoluta disso. Sabem muito bem. Então, eles estão fazendo contas. E eles sabem que, na verdade, eles não precisam fazer muita coisa. Basta sentar e esperar sangrar. E os próprios árabes têm um provérbio interessantíssimo. Tudo que sangra pode morrer. Quando no dia 7 de outubro aconteceu o que aconteceu, sabe o que ficou claro para todos os árabes? Não só os árabes das ruas, 96% dos quais querem que Bin Salman, o homem mais rico desse planeta, rompa relações completamente com o Estado. Não. O próprio Bin Salman, os reis, os governantes. Mas eles não estão fazendo nada. Aí eu pergunto, eles precisam? Eles precisam, porque não estou falando de Palestina. Esquece Palestina. Falando da guerra. O que eles precisam fazer? Salvar os palestinos é o que eu quero. Salvar os palestinos provavelmente o que você quer. Mas eu não estou perguntando o que eu quero ou o que você quer. Estou falando o que eles precisam fazer para ganhar a guerra. Eu vou te responder, nada. Só precisa sentar e esperar. Se sangra, pode morrer. E eles estão sangrando. 20% do PIB em menos de 5 meses.
20 bilhões por mês. 100 bilhões de dólares de queda do PIB em menos de 5 meses. Quanto tempo eles aguentam? O que é preciso fazer? Nada. Os árabes são ótimos em não fazer nada. Só sentar e esperar. Eles bombardearem e divulgarem os números. Eles assassinarem as mulheres e postar no Tinder foto da calcinha deles. Deixa eu mostrar aqui. Pode esperar também eles se vangloriarem de terem desvivido crianças. Aqui. Pode esperar o próprio Estado de Israel mostrando eles destruindo a escola e comemorando. Aqui. Os governantes árabes não precisam fazer nada. Se sangra, pode morrer. Outro jeito que se morre é pela boca. E os israelenses estão sendo ótimos nisso. Estão sendo pródigos em facilitar a vida dos árabes. Sabe aquele papel de vítima? Não resta mais nada daquele papel. O papel de monstro que está emergindo no lugar. Ninguém se importa com o destino dos monstros. O que os árabes têm que fazer? Vou repetir. Nada. Faço novamente 2 perguntas. Quanto tempo eles aguentam? Pergunta número 1. Pergunta número 2. O que é que acontece com tudo que sangra? Aí, bom, quando eu falo eles serão derrotados, dizer que eu estou falando isso porque uso drogas, eu que nem fumo e nem bebo, ou dizer que eu estou delirando, que isso não é provável, olha, eu vou dizer para vocês, não é um argumento, não. Não é mesmo um argumento. O fato é que já era. E aí quando eu falo dos nossos irmãos, os crentes malucos, e a adoração deles por Israel, eu posso falar outra coisa. O que vai acontecer com a adoração deles quando Israel acabar? Então a maior parte dos nossos problemas só exige que nós aguentemos. O que eu sugiro a qualquer um que esteja me vendo? Aguente. Só isso. Aguente. Ok? Aguente. Seja firme. E tenha uma boa tarde.